Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor nosso Deus seja com todos vós, amém? Estamos começando mais um quadro, Caminhando com o Altíssimo, e a nossa meditação de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meus irmãos, Elias foi chamado por Deus pelo ministério profético em um dos períodos mais críticos da nação de Israel. Era um período que eles estavam passando uma crise, fome, miséria, corrupção e apostasia. Era um tempo de sucessão de reis maus. A Bíblia vai dizer que reinou o rei Onri, e no reinado de rei Onri não houve pior rei do que ele. E a Bíblia vai dizer também que após a morte do rei Onri, vem o rei Acabe, filho de Onri, que reinou durante 21 anos em Israel, e a Bíblia vai dizer que não existiu pior rei antes de Acabe. Então era uma sucessão de reis ruins, e Acabe então ele tinha substituído o culto do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, para cultuar a Baal. Sem contar que ele tinha se casado contra a vontade de Deus com Jezabel, que estava introduzindo a imoralidade em meio ao povo de Israel. Mas ainda existia uma remanescente. E é nesse cenário, nessa crise espiritual, moral, que Deus conta com a coragem e a determinação de Elias para ser o porta-voz de Deus. Então, meus irmãos, é nesse cenário que o profeta Elias aparece e ele confronta o rei Acabe dizendo: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Após ele confrontar, meus irmãos, o rei, ele desaparece por um período de tempo. Então, passa-se os dias, passam semanas, passa meses e nada de chuva. Passa anos e nada de chuva. Então Israel, aquela nação que já estava passando por uma crise, agora a crise só se agrava com a falta da chuva. E a Bíblia vai dizer que cerca de 3 anos e meio depois, o profeta Elias ele aparece novamente. E agora ele não apenas ele confronta o sistema, mas ele também desafia. E ele diz: vamos matar 2 bezerros, fazemos 2 altares. Vocês sacrificam um bezerro, vocês clamam ao Deus de vocês, o Deus de Baal, e eu clamarei ao meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aquele que mandar fogo do céu e consumir o holocausto, esse então será o Deus Altíssimo da nação de Israel. E a Bíblia vai dizer que pela manhã os 450 profetas de Baal começaram a andar em torno daquele holocausto e clamar a Baal que mandasse fogo. E perto de meio-dia nada tinha acontecido. Elias então diz: clama mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo ou eles estejam de férias. Então eles começaram a se chicotear, a se cortar, pular sobre o altar e nada de fogo. Elias então ele clama ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez ficar 3 anos e meio sem chuva. E o Deus Todo-Poderoso então ele manda fogo do céu e consome o altar do Senhor. E eu concluo a minha fala dizendo, meus irmãos, a nossa nação brasileira, ela está passando por um período muito parecido com o período em que Israel viveu no tempo de Acabe, no tempo do rei, no tempo do profeta Elias. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que em tempo de crise moral, social e espiritual, Deus quer levantar você com coragem e determinação para ser o porta-voz de Deus. Deus abençoe a sua vida. Feche os olhos, em nome de Jesus vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por mais esse dia, Pai. Cremos, Senhor, na tua palavra, que há pessoas que têm coragem e determinação para confrontar o pecado, o sistema, ó Senhor, e assim ser um porta-voz da sua palavra neste momento. E o meu pedido é que todos que me ouvem, meu Deus, nesse instante, que possam ser o porta-voz de Deus nesta nação. Deus abençoa em nome de Jesus.